por este brinde que o Benfica acaba por dar. Olhamos também neste mercado para o Sporting com o Ruben Amorim, que está infectado com o novo coronavírus. O Sporting está a realizar uma autêntica maratona de testes à Covid-19. Numa nova ronda, testou positivo o técnico do clube de Alvalade. Também mais um jogador que se junta aos 7 já conhecidos e ainda o diretor clínico do clube, João Pedro Araújo. A notícia foi avançada esta tarde pelo Jornal Record e dá conta ainda de que Ruben Amorim está assintomático. Caso se realize o jogo frente ao Gil Vicente no próximo sábado, o técnico não pode estar no banco de suplentes. Quanto aos 8 jogadores infectados, estão também a cumprir um isolamento obrigatório de 14 dias. Esta situação vai ter implicações nos jogos com Gil Vicente e Paços de Ferreira para o campeonato e na partida da terceira pré-eliminatória da Liga Europa no dia 24, isto numa altura em que nos chega também a informação que também o treinador do Gil Vicente está infectado. Rui Almeida é este o técnico do primeiro adversário do Sporting no campeonato. Vítor, parece que neste momento há condições para existir este jogo no próximo sábado? Olha, Mariana, vou dizer isto e se calhar este vídeo vai para o YouTube e espero que não seja preciso depois recordá-lo. Se o Sporting Gil Vicente for adiado, está aberta uma caixa de Pandora que coloca em sério risco a continuidade da Liga Portuguesa. E digo-te mais, se o Sporting Gil Vicente for adiado, e eu digo-te já aqui, tenho sérias dúvidas que este campeonato possa chegar ao fim ou que este campeonato não venha a ser interrompido. Todo o protocolo que foi preparado pela Liga, pelos próprios clubes durante a pandemia, em colaboração com a DGS, colocava o foco em haver sempre jogos, independentemente do número de infectados. Se o Sporting Gil Vicente não for disputado, a partir de agora está aberta uma caixa de Pandora que numa época tão concentrada, com tão poucas datas disponíveis, tenho muitas dúvidas se seja possível contornar. Portanto, se o Sporting Gil Vicente, e espero que os responsáveis de todas as áreas, sejam governamentais, de áreas de saúde e do futebol, tenham consciência disto, ao mais alto nível, Liga e Federação também, e atenção, que eu recordo-me que um dos alertas que o Dr. Tiago Craveiro da Federação tinha lançado é que era preciso ter muito cuidado com interpretações diferentes por parte de autoridades regionais de saúde, quando eu pensaria sempre que numa situação de infecções no futebol seria a DGS e o protocolo com a DGS a vigorar, independentemente de interpretações que possam existir a nível regional. Já houve agora. Como já houve agora e houve na questão dos Chaves. 2 jogos já, dois. Se o Sporting Gil Vicente não disputar, eu vou repetir, eu não acredito que o campeonato não seja interrompido, eu não acredito que este campeonato chegue ao fim. Fernando, preocupa-te que o Sporting possa arrancar a época com um treinador e 8 jogadores infectados? Pode partir necessariamente em desvantagem? Mariana, é um momento que nós vivemos. Claro, preocupa quando mais jogadores estiverem infectados, mais fraco fica o Sporting. Quer o Sporting, quer o Gil Vicente, quer outro clube qualquer. Mas é um momento que nós vivemos. Está aqui a prova. Por muito cuidado e com certeza que se há pessoas, se há seres humanos que são testados, está aqui, são os jogadores de futebol, que é praticamente diário. Está aqui a prova que isto pode acontecer a qualquer pessoa. É uma situação complicada. Concordo plenamente com o que o Vítor diz. A ser adiado este jogo. Até lá ainda vamos esperar que ainda mais testes. Não se sabe o que é que pode acontecer com mais jogadores do Sporting. Todos os dias é do Gil Vicente. Agora, é situações normais do momento que nós vivemos e só me resta dizer, tenham cuidado. As pessoas têm que se proteger, porque isto toca a todos. Não podem ser abertos, Vítor, precedentes? Mostravas há pouco a preocupação com a questão deste jogo poder ser adiado. Parece que, independentemente do número de jogadores que estejam infectados em cada plantel, não deve ser esse jogo adiado? O protocolo tinha sido definido, dava conta... Eu sei que deu muita polémica a questão da equiparação de lesões, mas o foco era colocado no número de jogadores que estivessem disponíveis. E a partir daí era colocado em foco os jogadores que estivessem inscritos na Liga. E os jogadores profissionais inscritos na Liga, no mínimo, abrangem os jogadores, por exemplo, do Sub-23 da Liga Revelação. A partir do momento que há jogadores profissionais, séniores, disponíveis para jogar, os clubes tinham que jogar, porque essa é a única forma de garantir, inclusivamente, que o campeonato do ano passado terminasse, o futebol português não entrasse em colapso. E agora, mais uma vez, estamos perante uma situação que não é menos urgente, não é menos importante, não é menos preocupante do que aconteceu ano passado. E os clubes, porque houve uma interrupção devido à Covid, e os clubes estiveram reunidos, conversaram, demonstraram uma consciencialização completamente diferente do que era normal no futebol português, e agora, de repente, Mariana, parece que tinha voltado ao normal. Parece que já não havia problema nenhum, já toda a gente colocava, e parecia que ninguém estava preocupado com a possibilidade
Sabíamos que havia uma segunda vaga, fomos alertados devidamente e que agora durante pode também muito ser tempo. agravada com o início da época escolar. Está-se a falar, por exemplo, já que os jogadores de Sporting têm a ver com o colégio onde andam os filhos dos jogadores, mas há sempre um motivo qualquer pelo qual pode acontecer um surto. Os jogadores são controlados, os surtos são identificados. Em relação a isso, creio que não há motivo para estar preocupados. Para a eventualidade de terem uma parte significativa do plantel infectado. Regras claras. Se há um protocolo estabelecido, sancionado pela DGS, que diz que desde que existam jogadores séniores profissionais, as equipas têm que ir a jogo, desde que tenham jogadores inscritos, o jogo tem que se realizar. E isso é igual para todos. Portanto, a partir daí, se os clubes falam com os jogadores e criam uma bolha sanitária como se criou, se controlam as saídas dos jogadores, se os colocam em casa e vão levar os produtos, como aconteceu durante a pandemia. Isso os próprios clubes, devido ao profissionalismo que têm que ter, decidem a melhor solução. Agora, o que não pode acontecer é ser interrompido, não haver um jogo, ou melhor, ser cancelado um jogo ao arrepio daquilo que estava protocolado entre a DGS e a Liga, porque a partir daí abre-se uma caixa de Pandora e em qualquer situação que vá acontecer novas infecções, o jogo não se vai realizar. Porque depois, a seguir ao Sporting não jogar, vais começar a ouvir falar na questão da verdade esportiva, porque outros clubes, se o Sporting não jogou, os outros também têm que ser os jogos cancelados e já sabemos o que é que vai acontecer na semana de um jogo importante, quando 2 ou 3 jogadores titulares de um clube grande estiverem infectados e esse clube obviamente não vai querer jogar porque o Sporting já não jogou com o Gil Vicente. Vamos naturalmente continuar a acompanhar esse processo, até porque falta também o parecer final por parte das autoridades de saúde que vão decidir se este jogo, marcado para as 6h30 do próximo sábado, vai ou não realizar-se. Olhamos agora para um alvo do Futebol Clube do Porto, Tony Martínez, que vai defrontar o Benfica na próxima sexta-feira. O Futebol Clube do Porto está a negociar o avançado espanhol com o Famalicão. Ainda assim, Tony Martínez vai ser a opção do técnico João Pedro Sousa para o encontro com o Benfica, que marca o arranque do campeonato. O espanhol está próximo de ser oficializado como reforço dos Dragões, mas como ainda não houve fumo branco para a transferência, o avançado vai ocupar o lugar mais adiantado no 11 do Famalicão. Tony Martínez apontou 14 golos na temporada passada ao serviço do Famalicão. Vítor, sendo que ainda não foi concluído este negócio, de certa forma o Porto beneficia do facto de o Famalicão, de Tony Martínez jogar frente ao Benfica pelo Mariana, Famalicão. era o que mais faltava ao Benfica, agora depois de ter levado com o gol do Zivkovic, estar a levar com o gol do Tony Martínez neste jogo de sexta-feira. Mas é assim, obviamente é muito fácil criar teorias de conspiração nas redes sociais, de que foi o Porto fez isto intencionalmente, não fechou o negócio intencionalmente, só quem não conhece o Sérgio Conceição é que acredita que um reforço identificado por ele ia deixar que ele não estivesse a trabalhar com o plantel para ir jogar contra o Benfica na sexta, quando significa ele ao jogar contra o Benfica na sexta, ainda tendo que ser oficializado o negócio, praticamente está de parte qualquer possibilidade de Tony Martínez ser a opção para o Sérgio Conceição, até à paragem dos campeonatos, depois às seleções e ao regresso com o Sporting Futebol Clube do Porto. Nesse sentido, as coisas são o que são. O Famalicão é muito exigente em relação às garantias financeiras e prazos de pagamento. Isso já aconteceu com o Sporting em relação ao Pote. Isso aconteceu também com o Rio Ave em relação aos negócios que fez com os grandes este ano. Tony Martínez é claramente um jogador acima dos que o Famalicão possui neste momento para o ataque. Rubén Del Campo chegou como reforço, Anderson continua lá, mas Tony Martínez é um jogador muito superior e é evidente que o Famalicão fica bem mais forte no ataque, até porque Tony Martínez já marcou 2 vezes ao Benfica nos 2 duelos das meias finais de Taça de Portugal. Portanto, já sabe o que é marcar ao conjunto encarnado. Vai Tony Martínez jogar frente ao Benfica no jogo marcado para a próxima sexta-feira, que marca o arranque do campeonato português. O Benfica já está em Portugal. A comitiva liderada por Luís Filipe Vieira aterrou no Porto esta tarde. Depois da viagem à Grécia, os encarnados decidiram que vão ficar no norte do país, uma vez que jogam sexta-feira no arranque da Liga com o Famalicão. O encontro com o Clube Minhoto vai ser o primeiro da equipa de Jorge Jesus desde a derrota com o PAOK. Amanhã à tarde, o técnico vai fazer a antevisão do jogo com o Famalicão. Só depois dessa partida, na sexta-feira, é que o Benfica vai voltar ao Seixal. Luís Filipe Vieira foi ao balneário do Benfica depois da derrota com o PAOK e transmitiu uma mensagem de confiança a Jorge Jesus e aos jogadores. Segundo o Jornal Record, o presidente do Benfica não escondeu a desilusão pela eliminação da Liga dos Campeões, mas fez questão de passar uma mensagem de confiança ao grupo de trabalho. Vieira assistiu ao jogo na bancada e saiu ainda antes do final da partida em direção aos balneários. Aí confortou o treinador e o plantel. Realçou também os próximos objetivos da equipa e a importância da partida frente ao Famalicão já na próxima sexta-feira. Ainda na Grécia, Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira foram fotografados lado a lado no aeroporto. Nesta fotografia, divulgada pelo Jornal Record,
É possível ver treinador e presidente próximos após a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões. Luís Filipe Vieira já tinha demonstrado apoio ao treinador no balneário no final do jogo em Salónica e manteve-se perto do técnico até à viagem para Portugal. Bruno Henrique é o avançado que Jorge Jesus pretende para o Benfica. O jogador do Flamengo é o preferido do técnico para reforçar o plantel. Jorge Jesus tem pressionado Luís Filipe Vieira nos últimos dias para contratar o avançado brasileiro. Considera que Bruno Henrique é o jogador que encaixa melhor nas ideias que tem para o atual plantel. Mas a contratação do jogador fica agora mais difícil com a eliminação da Liga dos Campeões, ainda mais porque o Flamengo tem sido intransigente nas negociações com o Benfica. Já Ruben Semedo deve chegar ainda esta semana a Portugal. A contratação do central é a preocupação imediata de Luís Filipe Vieira. Agora que a comitiva do Benfica regressou da Grécia, Luís Filipe Vieira tem como objetivo número 1 fechar a transferência o mais rapidamente possível. Faltam apenas ultimar pormenores com o clube grego. A CMTV sabe que o presidente do Benfica pretende que o central já esteja à disposição de Jorge Jesus no final desta semana. Ruben Semedo já demonstrou vontade de jogar no Benfica, ao ponto de estar a forçar a saída do Olympiacos. Luís Filipe Vieira oferece a Ruben Semedo um salário de 1 milhão de euros líquido. É o dobro do que Ruben Semedo recebe na Grécia. O Benfica está à beira de ficar fora dos limites do fair play financeiro. À data de hoje, o Clube da Luz não tem receitas para ter uma folha salarial tão alta como aquela que tem em causa estão, sobretudo, os 40 milhões de euros perdidos com a eliminação da Liga dos Campeões. Estas contas são feitas no final de cada época, sendo que o Benfica terá obrigatoriamente de reduzir a massa salarial do plantel. As vendas de jogadores não entram para estas contas. O chefe dos Super Dragões mostrou-se eufórico com a derrota do Benfica frente ao PAOK. Fernando Madureira publicou um vídeo nas redes sociais a festejar a derrota europeia do Clube da Luz. Lampião, diz-me o que sentes de na Europa não ganhar. Eu juro que as tuas derrotas eu vou sempre festejar. A derrota do Benfica deu origem a milhares de reações nas redes sociais. Piadas com José Mourinho, Cavani e até Jorge Jesus a cantar tornaram-se virais na internet. Logo após o apito final em Salónica, as redes sociais foram inundadas de imagens e vídeos que, através do humor, lembravam a eliminação do Benfica. Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Aqui o cartaz a anunciar o jogo que nunca acontecerá. Em caso de vitória, o Benfica jogaria na fase seguinte com o Krasnodar. Ora, o PAOK é quem segue em frente e nesta montagem Vertonghen foi substituído por Zivkovic, ex-Benfica, agora jogador dos gregos. Curiosamente, o autor do golo que afastou os encarnados da Champions. Zivkovic, que recentemente rescindiu o contrato com o Benfica, e os cibernautas fizeram questão de lembrar a publicação que o clube fez há umas semanas, agradecendo ao sérvio. Bruno Lage também não foi esquecido. Há quem acredite que esteja a rir da promessa de um Benfica que joga o triplo. A Jesus faltou o tal avançado que não apareceu, embora não se trate exatamente de um caso de polícia. E em tempos de pandemia a piada parece fácil, mas a verdade é que valeu muitos likes e partilhas. No final, dizem que quem canta seus males espanta. Que a tormenta passará. É preciso perder para amanhã se ganhar. e mesmo sem ver, ver, há que acreditar. E é com a reação da internet à derrota europeia do Benfica terminamos este mercado. Francisco Penin, boa tarde. Vamos à restante informação.